Amém. Aleluia. Graça e paz, amém? Bom é estar na casa do Senhor. Pode sentar. Adorar o nome do Senhor é a coisa mais importante desse mundo. Quando estamos adorando a Deus, nós estamos se conectando com Ele. Estamos ligados no céu. E nós precisamos entender que a adoração ao Senhor é uma necessidade. É uma coisa essencial para a sobrevivência do ser humano, em especial daqueles que servem ao Senhor. E nesta noite, eu já ministrei com esse tema aqui uma vez, mas hoje à tarde o Espírito Santo me incomodou para eu, não sei, alguém aqui está precisando ouvir essa palavra, que o Espírito Santo me ministrou muito grandemente para eu trazer a palavra nessa direção, com esse mesmo tema, mas com certeza não será a mesma palavra daquele dia, mas o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou muito para que a gente ministrasse essa palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios 3, o versículo de número 14. Efésios 3, 14. Amém? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando aqui nesta noite? Faça assim com a sua mão, se tiver algum visitante entre nós. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Amém? Efésios 3,14 diz assim: portanto, aliás, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos ler todos juntos? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Agora só as mulheres. Vamos lá? 1, 2, 3. A voz mais bonita do mundo, a masculina. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Agora toda a igreja. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa nos trazer a revelação da palavra, nos dar direção, e que hoje o Espírito Santo possa falar ao seu coração por meio desta palavra. Amém? Bem, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos irmãos da igreja que estava em Éfeso, Éfeso era uma cidade em que existia muitos deuses estranhos. Em Éfeso tinha para mais de 3.000 deuses, e o apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, diz que ele entrou na cidade e ele percorreu a cidade. E diz que ele encontrava vários altares na cidade dedicados a um Deus. Ou seja, era uma cidade politeísta, vários deuses, mas em determinado lugar ele encontrou um local que tinha uma placa dizendo: ao Deus desconhecido. E Paulo pegou esta palavra, ao Deus desconhecido, e disse: esse Deus que vocês não conhecem, é que eu apresento para vocês.
o Deus que fez o céu, a terra, o mar, que nos fez, que dá respiração a todos. É esse Deus que eu prego, o Deus que foi crucificado e ressuscitado. E então, o apóstolo Paulo, ele estava direcionado, comissionado por Deus para pregar a um povo chamado gentios, que não era povo judeu, que era um povo, e que o povo judeu tinha, como aquele povo não tinha direito nem à salvação. E o apóstolo Paulo, então, quando ele se converte a Cristo, ele é chamado por Deus, comissionado para ministrar a esse povo. E Éfeso também era uma cidade portuária, o comércio era muito forte na cidade. E havia a prostituição era muito forte naquele lugar, porque corria muito dinheiro e o fluxo de entrada e saída de pessoas era muito grande. E ali naquele lugar, era o lugar talvez menos provável para uma manifestação do poder de Deus. E Paulo então escreve a carta àqueles irmãos que estavam dentro de uma geografia que era terrivelmente uma geografia prostituída, adúltera, uma geografia desqualificada. E o povo andava com suas mentes poluídas pelo pecado. Então, Paulo tenta fortalecer aqueles irmãos com a palavra de Deus, com a sua carta. E por isso você encontra lá em Efésios 6, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bem, eu quero nesta noite, diante desta palavra que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, na sua carta, por esta causa me ponho de joelhos. Bem, nós temos muitas causas para que possamos também se colocar de joelhos. Vivemos em uma sociedade que está esquizofrênica, doentia. Uma sociedade que, na sua grande maioria, perdeu os seus valores morais, éticos. E estamos vivendo um tempo de grande desafio. Desafio para educar, desafio para governar, desafio até para ser um pregador da palavra de Deus, que prega a palavra com seriedade, desafio para estar realmente liderando as pessoas e dando direção para elas, porque as pessoas querem andar por suas próprias cabeças e geralmente elas, com essa direção que há por meio da internet, esse mundo globalizado, as pessoas geralmente deixam de ser lideradas por seus líderes, para ser lideradas às vezes até por pessoas que elas não conhecem, que elas não sabem a origem, não sabem como que ela vive, não sabem quem é a sua família, E é um grande desafio. E eu quero apresentar algumas coisas aqui que nós vamos estar falando essa noite, que com certeza vai trazer uma direção para a gente e vai nos conectar com o eterno. A primeira coisa, quando nos colocamos de joelhos diante de Deus, estamos emitindo uma mensagem que nos conecta com Ele. Quando estamos de joelhos, nós estamos conectados com o Pai Celestial. Quando estamos de joelhos, nós estamos emitindo uma mensagem para o céu. Portanto, quando você se ajoelha para orar a Deus, para falar com Deus,
você está emitindo uma mensagem não para o homem, mas para Deus. E o Deus que está lhe ouvindo, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração, como diz o profeta Jeremias, diz assim, o Senhor fala para o profeta, diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Quando clamamos a Deus, a nossa oração, nosso clamor, a nossa voz, a nossa mensagem vai até o Criador. E Ele olha para você, para mim, com um olhar de misericórdia, e Ele estende a sua mão para estar nos atendendo, nos acolhendo, nos abençoando, porque a mão do Senhor é poderosa. E nós precisamos, irmãos, entender que quando nós nos ajoelhamos diante do Pai, nós estamos conectados com o Todo-Poderoso. Um homem chamado Spurgeon, ele viveu na Europa e diz que um dia a rainha da Inglaterra ligou para ele, para falar com ele, e a secretária dele disse, ele não pode atender a senhora agora. Mas era a rainha. Mas ela tinha uma ordem. E então disse, mas por que ele não pode me atender? E ela disse, é porque agora ele está conversando, falando com o Rei dos Reis. O nosso Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o governador dos governadores, é o Pai dos pais. Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que nos criou, que nos dá a vida, é aquele que nos abençoa, que tem misericórdia de nós. Então, quando nós nos ajoelhamos diante do Pai, nós entramos em conexão direta com Ele. Estamos conectados com o céu. E cremos de que Deus pode mudar a nossa história, mudar a sua vida, a minha vida, em segundos. Uma vez eu estava... Foi quando eu estava para me aposentar. Alguns anos, há mais de 20 anos atrás. Você olha para mim e diz assim, então você se aposentou, menino? Porque agora eu sou adolescente. E eu tinha... Normal isso. Qualquer ser humano faz isso. Eu tinha pedido um auxílio para me aposentar, para dar uma celeridade a uma pessoa que disse que tinha muita influência. E só que minha aposentadoria tinha sido indeferida 2 vezes. E teria que agora, a terceira vez, tinha que ir para Brasília. E eu estava saindo da cozinha, indo em direção para o quarto. E nesse meio tempo que eu estava em direção para o quarto, o Espírito Santo falou comigo, por que você não pede a Deus? Por que você não pede ao Pai que tem tudo para lhe dar? Dependa totalmente dele e ele vai realizar a obra. Ou seja, ele pode até usar pessoas, mas primeiro você vai a ele. E ali mesmo, eu nem entrei no quarto, eu me ajoelhei naquele lugar. Comecei a falar com o Papai do Céu. E foi uma coisa assim,
eu diria até inusitada, porque quando eu era para dar entrada na terceira vez no INSS, teria que eu ir pessoalmente levar o documento para dar entrada. Ali em Salvador. E eu tinha um compromisso marcado, uma viagem, e eu fiz, inclusive, teria que pedir um advogado para fazer todos aqueles termos técnicos tal, para colocar no documento. E quando eu cheguei lá na empresa, passei na Petrobras ali na Pituba, já era 18h30, com horário flexível, o pessoal trabalhava até mais tarde. O cara já estava fechando já a sala, praticamente para ir embora. Eu disse, rapaz, eu contei a minha história, eu disse, eu vou viajar. E ele disse, bem, mas o senhor vai fazer isso como? Eu disse, me dê que eu mesmo vou fazer aqui. Peguei e fiz em cima da perna, com letra de forma eu mesmo. E eu disse, agora, mas tem que mandar, você mesmo tem que ir lá. Eu peguei um irmão, que hoje é pastor, e mandei ele levar para dar entrada. Quando ele chegou lá, irmãos, quando Deus está no negócio, é assim. Quando ele chegou lá e foi para dar entrada, a moça, atendente, disse, olha, meu senhor, eu não posso dar entrada porque a pessoa tinha que vir aqui pessoalmente, ou então dar uma procuração para o senhor. Aí ele disse, mas minha senhora, ele está viajando, e agora? E nessa conversa toda, diz que saiu uma senhora lá de dentro de outra sala, e chegou e ouviu a conversa dos dois, e disse assim, mas o que é mesmo, meu senhor? Ele disse, é que eu quero dar entrada no documento aqui, a pessoa pediu para dar entrada, ele viajou e tal, não pode vir aqui. Aí ele disse assim, ela disse, me dê esse documento aí. Pegou o documento, deu entrada. Aí quando terminou, a moça que atendeu disse, meu senhor, não sei o que aconteceu, porque essa mulher, essa senhora não faz isso nem para a mãe dela. Mas quando Deus está no negócio, nada poderá impedir. Nada. Nada mesmo. Passou-se 3 meses, eu estava no escritório e o telefone tocou. E aí disse, a sua aposentadoria foi deferida. Me aposentei com 45 anos de idade. Aposentadoria especial. Mas sabe por quê? Foi quando eu coloquei o joelho no chão. A minha vitória aconteceu quando eu coloquei o meu joelho no chão. Por aquela causa eu precisava dobrar os meus joelhos diante de Deus. Tem causa, você tem causa que você tem que colocar o joelho. E você às vezes pensa assim, meu Deus, eu não estou vendo solução. Você não precisa ver, você precisa só crer. Você só precisa crer. O milagre, nós não precisamos ver. Milagre é preciso crer. Então eu quero dizer para você nessa noite, se tem alguém aqui nessa noite que tem uma causa para colocar diante de Deus, dobre o seu joelho, que é Ele que vai resolver a sua causa. É o Todo-Poderoso que vai resolver a sua causa. É Ele que vai tomar a sua causa. Pode ser a causa que for. Seu trabalho, talvez seus negócios, família. Hoje, família é um grande desafio. E você tem que colocar seu joelho no chão todo dia. Flavinha que está aí para ser mãe, né, Flávia? Eu sou avô, mas, meu Deus, eu vejo que é um desafio. A geração de hoje já está enfraquecida. Você vê que tem a juventude hoje, os meninos, eles murcham por qualquer coisa. Eles se autodeprimem por qualquer coisa. Eles
se fecham por qualquer motivo. Você não pode dizer nada porque é quase que de cristal. Não tem resiliência. Não tem força. Não tem determinação. Não sabe o que quer. Sabe por quê? Eles estão nos seus devaneios, né? Navegando na internet. Tem jovens, adolescentes, que viram a noite, jogando entre eles na internet. Não dormem. E muitos até, quem sabe, trabalham. Perderam o objetivo de vida. Você tem um momento do lazer, de jogar, normal. Agora você parar uma noite jogando, isso é anormal. Isso já é doentio. E você não sabe os prejuízos que você está tendo. Então, a juventude perdeu a objetividade, perdeu o propósito. E ontem eu estava conversando, meus 2 filhos, dos 3 filhos, e eles falando, conversando, dizendo, esses meninos de hoje não têm propósito de vida. Aí eles falando, até os brinquedos, mesmo de jogos eletrônicos, eles tinham um final. Tinha um final, eles, na época deles. Finalizava. Eles estavam ali para jogando, mas sabia que tinha que terminar. E hoje diz que os jogos, a maioria diz que não tem final. Não se encerra. Para eles ficarem o tempo todo ali, navegando. E perdendo tempo no entretenimento. E os meninos perderam o foco, o objetivo de vida. Então, mãe, pai, é tempo de você colocar os seus joelhos no chão por causa dos seus filhos. Avô, é tempo de colocar o joelho no chão por causa dos seus filhos. Isso sem se falar que ainda é o mais perigoso, né? Temos aí agora, né, o IA, inteligência artificial, uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Acho que muita gente aqui até nem ouviu nem o que falar nesse negócio de IA. Mas os jovens, a maioria quem já ouviu falar em IA? Juventude e tal, alguns bem conectados, né? Mas quem nunca ouviu falar? Levante a mão aí. E a grande maioria. O IA hoje é uma bomba atômica. O cara que inventou esse negócio, ele pediu demissão. Porque ele não pensou da coisa chegar tão longe. E ele disse que isso é como isso que ele causou um mal terrível para a sociedade, para a humanidade. Sem se falar nas outras coisas que nós precisamos estar de olho aberto direto. Tem, acho que 2 semanas, que o MEC mandou para o Sul, no estado do Sul, 200 livros exemplares para a biblioteca, e um livro, Avesso da Pele. Quem ouviu falar desse livro? Avesso da Pele? Pois é, Avesso da Pele. Baixaria pura. Coisas que se ouvia falar em prostíbulos, que foi parar para criança de ensino médio acessar. Ensino médio não, fundamental. Ter acesso
A diretora da escola tirou, varreu aqueles livros, tudo. Outro estado, o estado de Goiás também, na escola, mandou tirar todos. E até, aproveitando isso, nós vamos ter que dar uma olhada também aqui nas escolas estadual, municipal, para ver se não chegou essa desgraça aqui. Agora imagine, se você... Eu li o conteúdo um pouco, eu fiquei escandalizado, com vergonha de ler aquilo. Imagine, agora pega uma criança, um adolescente, indefeso, que não tem nenhuma ainda formação, e que é levado por todos esses conceitos miseráveis, e são induzidos. Pai, mãe, esteja vigilante e coloque o joelho no chão, enquanto é tempo. Porque a coisa não está fácil. A coisa não está fácil. Antigamente a gente podia brincar, chamar o outro de negão, ninguém, era normal, a coisa, e que ninguém se escandalizava nem ficava zangado por isso, não. Mas hoje, tudo é processo, é de racismo, inventaram agora, racismo, machista, sexista, não sei o que lá, tanta coisa que inventaram. E nós ficamos, irmãos, como que idiotas. Mas quem tem o Espírito de Deus e a mente de Cristo precisa a cada dia entender que nós não podemos conviver, viver e aceitar todas essas coisas loucas da vida e que estão envenenando a mente, a alma, não só de adolescente, até de adultos. De adultos também. Mas precisamos orar, não é pela nação brasileira, é pelo mundo, porque está no mundo inteiro. Depois desse negócio aqui, ó, acabou. Esse negócio aqui. O meio de... Aqui tem tanta coisa boa e tanta coisa ruim, tem mais ruim do que boa. E que as pessoas não podem mais viver, né? Viver sem isso aqui. Vive sem Deus, mas não vive sem um celular. Vive sem orar, mas não vive sem um celular. Vive sem ler a palavra, mas não vive sem um celular. Meus queridos, o Senhor está convocando e chamando a sua igreja para se despertar e se voltar para Deus e crer de que Ele é poderoso para mudar a mentalidade, mudar as mentes e fazer com que nós venhamos a entender que nós somos um povo que temos ética, que temos moral. E não podemos aceitar tudo que vem por aí. Coisas malignas que vêm como fosse verdade. As mentiras estão vindo como se fosse verdade. E as verdades como se fosse mentira. Mas Paulo, esse apóstolo Paulo, um cara inteligentíssimo. Naquela época, ele dominava o grego, o hebraico, muito bem. O italiano. E era um cara que tinha uma cultura vasta. Esse mesmo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, coloque para mim, Romanos 12, o versículo 1 e 2.
Romanos 1 e 2. Diz, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não se conforme com este mundo. Naquela época, ele falando, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudar o ambiente pela renovação da mente. Sabe qual é o grande problema? É que hoje as pessoas estão sendo levadas apenas pelo coração, pela alma. Pelos sentimentos, pelos estímulos. E está esquecendo de que nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra, mudar a nossa mente e mudar também o local, a geografia, o espaço onde você está. Você que tem que influenciar, e você está sendo influenciado por coisas malignas. Não, a igreja tem a mente de Cristo e precisa mudar o lugar onde ela está. Você não pode se contentar com o que está vindo de lá para cá. Você tem a mente de Cristo. Mas, olha só, até o Evangelho, às vezes está sendo, hoje, muitos cristãos estão sendo prejudicados, invadidos, com a mente enchendo de coisas ruins. Sabe por quê? Porque está sendo muito emocional e deixando de ser racional. Você não pode deixar a racionalidade de lado. O culto, não pode, o culto parece que é só emoção, só pular e rodar. Esse é o culto em que entra todo tipo de coisas malignas, porque a mente está aberta para receber, o coração está aberto para receber todo tipo de coisa ruim, porque as emoções estão flutuando, né? E a razão, você não consegue, como diz, ter senso para saber analisar as coisas. Você não analisa, as pessoas não querem ter trabalho mais de ler, de fazer leitura. E hoje, agora, que está, daqui a um dia, né, eu creio que aqui na PIB não vai acontecer isso. Mas, olha só, irmãos, começa assim. Já testaram na Europa o pregador artificial, né? Já viu? Na igreja. Não chegou a ter a maioria da aceitação, mas já teve uma boa aceitação. Olha, começou. Agora imagine um pregador artificial, que não tem sentimento, não tem emoção, não se comunica com você, não tem contato com você. E tem alguns que já estão preparando mensagens artificiais. Porque diz que tem um programa aí, que eu não me interesso nem conhecer, porque eu acho isso uma tolice, e fazer com que a gente deixe de ser criativo, porque a máquina vai criar para você. Então você se torna uma mente que não pensa, não cria. Diz que tem um programa que, vamos lá, o pregador vai lá e diz, eu quero pregar, vou pregar sobre tal coisa aqui, e aí vai lá, ele dá diz o que é que você quer mais ou menos, e aí ele vai lá e dá o sermão todo pronto para você, já, perfeito. Olha só, que coisa absurda. Então, sabe o que é que está acontecendo? Anulando a mente humana, fazer com que você não se torne criativo.
e que você não tenha mais esse trabalho de buscar, de pesquisar, de buscar o conhecimento. Não, já está tudo pronto. Quer dizer, o menino vai aprender, a inteligência artificial vai lá e diz, ele faz, pelo programa, faz tudo. Mas na hora que for fazer a coisa prática, sentar e conversar, ele não vai saber fazer. Porque ele foi feito aquilo ali por um programa. Então, meus queridos, minhas queridas, nós estamos vivendo no tempo dos desafios, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É um desafio para a gente viver nesse tempo, educar nesse tempo. E eu quero dizer que por essa causa a gente precisa se colocar de joelhos. Mas você tem muitas causas para você se colocar de joelho. Você tem a causa também de uma pessoa que está enferma dentro de sua casa, não é de um parente, da esposa, do esposo, do filho, do pai, da mãe. É um problema que parece que já não tem mais jeito. O médico já deu lá o ultimato. Mas, quando você olha para aí, você pode dizer assim, por essa causa, eu me coloco de joelhos. Sabe por quê? Porque você crê que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Não tem situação que Deus não mude, não tem nada que Deus não possa fazer. Deus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus que tudo pode. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Então, não vamos ficar aí pensando que já terminou e que não tem jeito mesmo. É só você levar os olhos para o céu, meu irmão. Né? Como diz o salmista, eu levanto meus olhos para o céu. De onde é que me virá o socorro? Mas o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, e Ele nos criou, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Amém? Então, vamos estar dobrando os joelhos, emitindo mensagem para o céu, e crendo que Ele é poderoso para fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar toda e qualquer situação. Eu quero rapidamente, nós estamos quase no final. Abra sua Bíblia em Esdras 9. Esdras 9. Os versículos 5 a 8. 5 a 8. Esdras 9, de 5 a 8. Diz: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos. Estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus.
desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte de Deus. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte de Deus, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Amados, o sacerdote Esdras, eles, olha, nós estamos humilhados. Eles tinham sido levados cativo para a Babilônia. Estamos passando por humilhação, estamos até mesmo sujeitos à morte. Mas vamos dobrar os nossos joelhos e vamos olhar para o alto, levantar as mãos para o alto, que há a solução. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a dobrar os seus joelhos diante de Deus, seja qual for a causa, porque o Senhor tem solução para o seu problema. O Senhor é quem tem a solução para o seu problema. Amém? Então, não vamos esmorecer, não vamos ficar pensando, parece que tudo acabou, não tem jeito. Não, tem jeito sim. A esperança. A esperança. E é bom quando tem alguém, né? Pai, mãe, não tenha medo de disciplinar seu filho. Não é espancar, é disciplinar, é diferente. Ontem a apóstola não estava presente, não, que eu estava conversando, viu, apóstolo? Com Silas, João, Mili, e eles disseram assim, mas nós tivemos uma boa educação. E eles disseram assim, porque eu trabalhava, estudava e tudo mais, então ficava mais com a menina, e aí ela tinha que, às vezes, ela disse, e minha mãe não era fácil. Mas valeu a pena. Hoje nós somos o que somos por causa dessa disciplina. E hoje pela manhã, recebi uma mensagem de uma irmã, que foi daqui da igreja, que já há algum tempo está morando em São Paulo. Aí ela mandou mensagem, hoje eu amanheci com muita saudade de vocês. Aí disse, até mesmo daquelas broncas da apóstola. Estava com saudade. Até das broncas da apóstola. Então, queridos, quando alguém, um líder, ou seu pai, sua mãe, avô, lhe dá uma bronca, né? Vamos usar, lhe disciplina, é porque te ama. Porque quem não ama, deixa à vontade. A própria Bíblia diz assim, qual o pai que ama o seu filho que não corrige? Se não corrige, é porque não é filho, e sim bastardo. Tem que ter correção, disciplina, né? Para tudo. Disciplina para o uso do celular, disciplina para almoçar, para tomar café.
né? Disciplina para todas as coisas, para brincar, horário para sair, horário para chegar, tem que ter horário. O menino hoje, 12, 13 anos, sai, não diz nem a mãe, mas o pai para onde vai. Chega meia-noite em casa, ou até dorme fora de casa. E quando é assim, está dormindo na casa do namorado, ou da casa da namorada. E o pior é que tem pai que permite. Queridos, nós precisamos entender que as nossas iniquidades, os nossos pecados é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas nós precisamos, a cada dia, se colocar diante de Deus, colocar o nosso joelho diante do Pai, e saber que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Eu quero nesta noite profetizar que Deus pode mudar a sua história. Coloque o seu joelho diante do Senhor. Dobre o seu joelho diante do Pai. Amém? Não tem nada que Ele não possa fazer. Você que também que está conectado aí na internet, né, em casa, nós vamos ter um momento de oração agora e vamos fazer um exercício. Vamos dobrar o nosso joelho aqui, nesse lugar. A grávida, se não puder dobrar o joelho, grávida, você fica sentada, porque a gente sabe né, mas só quem tem um problema sério de saúde e tal, ou quem está no estado de, né, como Flávio, bem, mas o Senhor já sabe o desejo do seu coração. Você que está em casa também, dobre o seu joelho aí, onde você está, na sua sala ou no seu quarto. Dobre, por esta causa eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Dobre o seu joelho. Creia que Ele é poderoso para fazer. Amém? Aleluia. Comece a falar com Deus agora. Comece a falar com o Pai dos pais, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Fale com Ele. Conte seu problema, sua luta, seus desafios, seus sonhos, seus medos, suas angústias, seus conflitos. Fale para Deus agora. Fale para Deus, fale para Ele. Conte para Ele agora. Não precisa você usar a palavra bonita, mas fale com o coração agora. Se você quiser, você clama, chora, pede, rasga o coração. Para esta causa, você está colocando seu joelho diante do Senhor. Você está dobrando seu joelho diante de Deus. Pela causa da família, pela causa da enfermidade, pela causa que está na justiça, pela causa do trabalho. Seja qual for a causa, coloque agora diante de Deus. Diga: Senhor, por esta causa, apresente a causa a Ele. É que eu estou dobrando os meus joelhos. Eu necessito de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero clamar a Ti nessa noite e te pedir que o Senhor ouça o meu clamor, ouça a minha oração. Oh, meu Deus eterno, ouve a oração do Teu povo. Ouve a oração dessa mãe, desse pai que está chorando, clamando por seu filho. Ouve a oração desse esposo que está orando, clamando por sua esposa. Ouve o coração da esposa que também está clamando por esse marido. Ouve o coração de um filho que está orando, clamando, seu joelho dobrado pelos seus pais. Meu Deus, tenha misericórdia. O mundo está confuso, perturbado, está em crise, mas o nosso Deus, o soberano, o Senhor, é Ele quem cuida de nós. E por esta causa, Senhor,
eu me coloco diante de Ti, eu dobro os meus joelhos, pela causa, Senhor Deus, das famílias, pela causa das igrejas que estão passando por